Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Os 51 anos da Ceasa foram comemorados com o Festival do Churrasco na sede da Central. Assadores amadores e profissionais se enfrentaram em uma competição para mostrar o talento e a técnica. A Ceasa é uma empresa de economia mista vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural. Hoje conta com mais de 1.500 produtores e 103 empresas. Nos dias de grande movimento, chegam a circular pela Central cerca de 45 mil pessoas dos mais diversos municípios do estado e mais de 15 mil veículos. Nós tivemos aqui então o nosso festival, o primeiro festival de churrascos da Ceasa em comemoração aos 51 anos da empresa. Foi um dia de muitas festividades, muita alegria, cultura, dança e arte gaúcha para comemorar essa data tão especial para a gente. Foi também um momento de celebração, né, de retomada do pós-enchente do ano passado que tomou o nosso complexo aqui. Nós ficamos 39 dias fora de casa e podemos comemorar com os ceazeiros e ceazeiras de todo o Rio Grande do Sul esse momento lindo, atrações culturais, mais de 20 equipes de churrasco inscritas, né, campeões nas categorias amadora e inovadora também e raiz, e a participação de diversas autoridades e lideranças aqui do complexo que puderam estar junto com a gente. Foi um dia de muita festividade, muita alegria, em que a gente pôde de forma muito efusiva receber a todos aqui, né, e apresentar um pouco da Ceasa para quem não conhecia ainda. Então a gente está muito feliz, já pensando nas próximas atividades. Mostramos aqui que nós temos, além de hortifruti granjeiros, né, nós temos um setor de carnes e pescados muito importantes, que precisa ser valorizados aqui dentro do complexo. Então o nosso balanço da atividade foi maravilhosa. A gente já está se preparando para as próximas atividades, para as próximas festividades, que também é uma forma de atrair novos públicos aqui para dentro e fazer com que as pessoas conheçam um pouco melhor esse trabalho lindo que é feito há mais de 50 anos aqui na Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul. Um abraço. A FenaSul é a feira mais importante para a pecuária leiteira e, conforme o presidente da Gadolando, Marcos Tang, é um ótimo período para a comercialização do setor. O pavilhão do gado leiteiro estará repleto, porque ela é uma feira mais enxuta, ela é uma feira em que você tem toda essa perspectiva de pastagem e o leite entendeu essa data como uma data importante. E para que todos saibam, nós temos antiguidade tanta quanto a Expo Inter. Tem 2 edições a menos, uma é a do ano passado por motivos óbvios. O ano passado disse que nós fizemos um dos melhores lançamentos aqui de uma feira que não aconteceu, por motivo de força maior. Esse ano esperamos que Deus Pai Todo-Poderoso nos permita realizar esta feira com 2 lançamentos, a do ano passado, mas esse, olha o compromisso que nós temos. E, como ela já anunciou, em 2023 nós tivemos 100 mil visitantes. Então, este ano, com toda essa força, todas essas entidades, eu espero realmente que a gente possa suplantar, lembrando e avisando a todos. Ainda não entrou, né, na massa do sangue, como diz lá na caserna, não entrou ainda essa feira. Ela tem entrada franca, gratuita. Então, é uma oportunidade, e agora com todos vocês participando das entidades que eu vou mencionar, tem um pouco de tudo. Um pouco de tudo mesmo, rodeio, feira da agricultura familiar, multifeira e inclusive 2 grandes eventos gastronômicos, um assado com uma linguiça de 150 metros e um carreteiro com 10 toneladas de alimento. Mesmo em um clima festivo, o vice-presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes, deu um recado duro aos presentes sobre a situação da agropecuária gaúcha. É esse o foco, é essa forma que vocês da Secretaria, com o corpo técnico abalizado, e nós, de forma institucional, temos que fazer como sociedade, para evitar o que está acontecendo hoje, de termos produtores de todos os segmentos, né, Eugênio? Da agricultura familiar e agricultura empresarial, com nível de endividamento capaz de inviabilizar o estado do Rio Grande do Sul. E se a cidade ainda não sentiu, ela vai sentir logo, logo. Porque o PIB gaúcho, o PIB brasileiro é agrodependente de todas as cadeias produtivas. E nós temos que ter a habilidade, estratégia e inteligência de modificar esta pauta, independente da linha política e ideológica que temos. Porque todos são
a favor de uma sociedade melhor e principalmente que tenhamos resultado. Aconteceu nesta segunda-feira em Porto Alegre um curso de nivelamento entre as DECRABs, que são as Delegacias de Repressão aos Crimes Rurais, e a Abigeato. O encontro reuniu policiais civis e representantes do setor produtivo, além da Secretaria da Agricultura. Eu converso agora com o delegado Heleno dos Santos, diretor da Divisão de Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato no Rio Grande do Sul. Tudo bem, delegado? Tudo bem? Delegado, o que é essa capacitação e qual o objetivo? Nós estamos realizando hoje uma reunião de trabalho e também funciona como uma instrução de nivelamento para todas as DECRABs do Estado do Rio Grande do Sul. Nós contamos, né, com instrutores policiais civis e também instrutores de entidades como, por exemplo, a APASU, que é uma associação dos produtores de sementes do Rio Grande do Sul, a própria Secretaria de Agricultura também conta com instrutor, e outras empresas privadas, né, que também repassam, né, seu conhecimento, as suas informações também, né, abrindo também um canal de informações para todos os policiais das DECRABs, para que nós possamos, né, obter maior conhecimento em todas as áreas relacionadas aos crimes rurais, né, que são o abigeato, crimes contra também a pirataria de semente, falsificação de insumos agrícolas em geral. Daí temos aí agrotóxicos, também temos fertilizantes, enfim, é uma infinidade de casos, né? Roubos também em propriedades rurais, furtos, e também hoje o crescente estelionato contra o produtor rural, né? Há um aumento bem significativo nessa seara também. Bem, um nivelamento traz justamente essas diferentes realidades. Queria que o senhor falasse um pouco sobre as particularidades de cada região. Sim, cada região do estado tem suas peculiaridades, né? Por exemplo, na metade sul nós temos um número expressivo de furtos abigeato, né? Furto de gado. Também temos roubo também, né, de gado, recentemente alguns casos. O que não ocorre tanto na região, por exemplo, noroeste, onde há outros tipos de crimes que não se relacionam à pecuária, né, mas sim mais à agricultura. Então, aí há necessidade dessa troca de informações, de experiências entre os policiais. O senhor disse que participaram também representantes do setor privado, né? De que forma essa integração ajuda a combater os crimes? É importante a integração entre o serviço público, no caso a Polícia Civil, e as empresas, a iniciativa privada, né? Por exemplo, as empresas detêm todo o conhecimento a respeito, por exemplo, dos aspectos técnicos, né, dos produtos, dos insumos agrícolas. Então, o serviço público precisa dessa troca de informações. Precisa também ter acesso a muitas coisas vinculadas a bancos de dados também, né? E daí a importância dessa troca de informações, esse trabalho conjunto. Não há hoje como pensar Polícia Civil sem a integração com o setor privado. Daí a necessidade dessa instrução hoje, dessa reunião de trabalho, onde se mistura iniciativa privada e poder público. Uma coisa que às vezes as pessoas não se dão conta é que o roubo e a pirataria são crimes, mas também podem provocar problemas sérios na sanidade animal e vegetal, né? Sim, é muito importante, né, essa colocação, né? Não se restringe a simplesmente a Polícia Civil investigar um crime, né? Uma pirataria do insumo agrícola, a falsificação do insumo agrícola pode resultar num grande prejuízo à saúde pública e ao meio ambiente também, né, como um todo, né? Danos, por exemplo, à agricultura, à pecuária também. Nosso estado é um estado agrícola, é um estado pecuária, né? Então nós precisamos sim, né, como Polícia Civil, pensar numa proteção integral a todo o nosso estado, né, protegendo no sentido sanitário, no sentido também econômico, né? Nós dependemos disso. O tributo que sustenta o estado vem daí também. Agora, delegado, eu tenho a percepção de que o abigeato reduziu nos últimos anos. Teve uma época que estava muito preocupante. Como é que está a situação hoje no Rio Grande do Sul? Hoje nós vivemos uma época, em termos numéricos, uma diminuição drástica nos furtos de abigeato, né? Isso graças a um trabalho que vem sendo feito há muitos anos já, que nasceu lá com a força-tarefa de combate ao abigeato e que hoje, né, é feito pelas DECRABs, as delegacias especializadas. E a DICRAB veio para fazer essa comunicação e essa coordenação dos trabalhos, mantendo essa diminuição crescente dos abigeatos, mas também
tendo um olho para os outros crimes, né? Que, por outro lado, acabam crescendo, como eu falei, né? Os estelionatos rurais, os crimes de pirataria de produtos, né? Daí a importância desse olhar também que foi dado ao objeto, também ser dado aos outros ramos, né, da nossa agropecuária. Delegado, existe a necessidade de conscientização, de um alerta sobre quem recebe esses produtos também? Sim, é um trabalho que tem que ser feito, né, da conscientização e também do alerta, né, que aquele que adquire um produto que é fruto de um furto, de uma pirataria, de uma falsificação, essa pessoa comete um crime de receptação, pode ser punida também da mesma forma como o autor da falsificação ou do furto, né? Então, esse trabalho de prevenção também é necessário no âmbito das DECRAVs. O senhor falou antes que é importante a integração com o setor produtivo. E como é que é a parceria com a Secretaria da Agricultura? Esse trabalho agora, ele vinha sendo feito, né, já, essa integração com a Secretaria da Agricultura, com o setor de inteligência, setores de fiscalização, era feito inclusive acompanhamento por esses setores nas diligências policiais, e hoje com a DICRAB, como antes era feito pulverizado, hoje ele é concentrado. Hoje a DICRAB faz também esse serviço, né, de ser o canal de comunicação entre a Secretaria de Agricultura com todas as DECRABs. Isso possibilita o quê? Um aumento nessa troca de informações, nessa comunicação, nessa parceria que é intensificada. E tanto é prova disso que hoje esse evento é realizado aqui no auditório da própria Secretaria de Agricultura, né? É um evento que conta com a parceria desde o local até o trabalho de campo. Muito bem, delegado Heleno, obrigada pela participação e que continuem conseguindo reduzir a criminalidade no meio rural aqui no estado. Vamos lutar para isso aí, né? E muito obrigado aí pelo espaço. Obrigada. Matrículas abertas na rede de escolas da UBRA. Aqui, seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinho a gente volta com outras informações. Até já! Estamos de volta com a Granja na TV. Procurando uma consulta médica gratuita, venha para o Centro de Especialidades da Medicina UBRA. Aqui você encontra atendimento humanizado, uma clínica novinha e marca sua consulta em diversas especialidades. É isso mesmo, as consultas são presenciais e você garante o melhor atendimento médico em várias especialidades. Agende agora mesmo a sua consulta, pois as vagas são limitadas. Consultas presenciais gratuitas é no Centro de Especialidades da Medicina UBRA. Esperamos por você na Avenida Farroupilha, 8001, prédio 59, na UBRA, em Canoas. Ou agende a sua consulta pelo WhatsApp 51 9275 0377. Anotou? 51 9275 0377. O Comitê Estratégico Soja Brasil tem nova diretoria. Assumiu a presidência da entidade o engenheiro agrônomo, produtor rural e consultor em agronegócios Daniel Glatt. Boa tarde a todos, o meu nome é Daniel Glatt, eu sou executivo do agronegócio já há muitas décadas, produtor rural e tive a honra de ser indicado pelos meus colegas do SESB para assumir a presidência dessa honrosa entidade para os próximos 2 anos. Junto comigo, assume uma diretoria da mais alta qualidade. O pesquisador e doutor Sérgio Abud, pesquisador emérito da Embrapa Cerrados, o Ricardo Arioli, produtor rural e um dos grandes comunicadores do agro do Mato Grosso, e o Fernando Gonçalves, diretor executivo, que foi presidente da Jacto, um executivo de grande carreira no mercado brasileiro.
Além disso, temos os outros consultores que fazem parte do grupo do SESB que estarão trabalhando conosco. O nosso objetivo principal vai continuar sendo o principal objetivo do SESB, ser um difusor de tecnologias sustentáveis que aumentem a produtividade, a rentabilidade e a própria sustentabilidade da nossa atividade agrícola. Esse é o nosso grande objetivo, sempre foi o objetivo do SESB, continuará sendo. Agora, nós queremos se aproximar mais dos nossos produtores e principalmente dos nossos patrocinadores. Nós precisamos mergulhar muito mais a fundo na quantidade enorme de informações técnicas que nós temos nos arquivos do SESB. O SESB há 15 anos que audita em média quase 1.000 produtores por ano. Esses 1.000 produtores são provavelmente o que há de melhor da sojicultura brasileira. Temos todas as informações de manejo desses produtores, como esses manejos mudaram durante o ano, as participações de mercado dos diferentes produtos e empresas, uma riqueza de informação que nós pretendemos trazer ao mercado. Nós pretendemos também tornar o Fórum Nacional da Máxima Produtividade um evento cada vez mais marcante, mais técnico. Queremos trazer debates, discussões, palestras técnicas, além de apresentação dos casos vencedores. Queremos também, estamos nos nossos planos, revigorar os fóruns regionais e não só criar o Fórum Nacional dos Campeões Brasileiros, mas também nas várias regiões do Brasil discutir assuntos que são pertinentes àquela região, manejos que fazem sentido para aquelas condições ambientais. Então pretendemos fazer isso também e principalmente queremos traduzir toda a informação técnica contida nos arquivos do SESB em informações úteis que possam ser usadas pelos nossos produtores, pelos nossos consultores, para que a gente continue a aumentar a produtividade dessa cultura primordial que é a soja, mas não só a produtividade. Nós queremos uma soja cada vez mais produtiva, mais rentável e mais sustentável. Essa vai ser a nossa missão nos próximos 2 anos e nós contamos com o apoio de todos que se preocupam com a produtividade da soja. Porque queria lembrar que o SESB é uma entidade sem fins lucrativos. Todos nós que estamos aqui trabalhamos de forma voluntária. E o único objetivo disso é manter acesa a discussão técnica, o desafio da produtividade, ver produtores rompendo seus limites. A cada ano nós vemos mais gente passando a barreira dos 90 sacos, dos 95, dos 100 sacos, e isso realmente é a síntese do trabalho que o SESB tem feito esses 15 anos. Então, nós estamos muito animados para a nossa presidência, junto com os diretores e todos os colegas do SESB, e eu espero que você, produtor, você, consultor, você, patrocinador, também se sinta recompensado pelo nosso trabalho. Obrigado e um abraço. Como consequência do tarifaço de Trump, a China se movimenta na busca por alternativas para reduzir sua dependência em relação à soja dos Estados Unidos. Nesse sentido, o Brasil surge como um potencial fornecedor. E esse é o assunto do nosso comentarista de Mundo Agro, Leandro Mariani Mitman. Tudo bem, Leandro? Olá, tudo bem? A gente já vinha adiantando por aqui que o Brasil ia acabar se beneficiando dessa guerra, né? Como é que está a situação? Pois é, agora já começou, digamos assim, a questão mais concreta, a questão prática, a questão de movimentação mesmo, assim, de vendas maiores de soja do Brasil para a China. Já que, como você mesmo mencionou, a gente já falou, e tá aí, é o assunto do planeta, né, o assunto do mundo, aí, o tarifaço aí do Donald Trump contra o mundo, mas sobretudo contra os chineses, tá fazendo com que a China deixe de comprar um monte de coisa nos Estados Unidos e vice-versa, né? E os americanos são o segundo maior, os produtores americanos são o segundo maior fornecedor de soja para a China. E o Brasil é o primeiro. O Brasil é disparadamente o primeiro, né? Como a soja a soja americana para os chineses aumentou de preço de uma maneira muito significativa, afinal, mais que as tarifas são superiores a 100%, né? Claro que os chineses se voltaram para quem tem soja para vender para eles, que no caso é o Brasil, que, como eu disse, já é o maior fornecedor. E na semana passada começou, digamos assim, essa procura, muito se chamou de frenética, assim, dos chineses para
a soja brasileira. Para ter uma ideia assim rápida, assim, não vou inundar de números aqui, mas no início da semana passada, só no início da semana, o Brasil já tinha vendido para a soja o equivalente ao que é praticamente 1/3 de todo o mês de abril, só de um mês, um mês de venda, só na arrancada da semana, né? E isso deverá se, digamos assim, se intensificar por tudo isso que eu falei. Afinal, o Brasil vende lá para os chineses. Aí, o Brasil é o maior produtor, plantador e exportador de soja do mundo, e a China é o maior cliente brasileiro, né? O Brasil vende aí em torno de umas 100 milhões de toneladas aí de soja para o mundo, e praticamente 3/4 disso, no ano passado, foram 76 milhões de toneladas, foram para a China, e esses números deverão ser maiores, assim, por essa questão. E aí surgem duas questões, assim, bem importantes, assim, enfim, resumindo, isso é muito bom, isso é ótimo, isso aumentou o preço para o produtor brasileiro, isso movimenta a economia, mas tem duas outras questões, assim, que já foram levantadas, dois problemas, assim. A ProSoja Brasil se manifestou aí, até foi numa reportagem do jornal Estadão, que eles temem um problema, que é assim, um problema histórico do Brasil, que é a questão da logística, seja a falta de estrada, a falta de caminhão, portos entupidos, enfim, é o velho Brasil. Falamos sobre isso ontem no comentário do pessoal da plataforma Grão Direto, justamente, que é o do principal gargalo histórico do Brasil, que continua dando problema, né, Leandro? Isso a gente que está no agro, no jornalismo agro há muito tempo, é um problema que é o problema de 25, que foi o problema de 24, que foi de 23, e pelo jeito vai ser de 26, 27, 2030. Enfim, e esse é um problema que a ProSoja está preocupada, porque, digamos assim, esses volumes cresceram muito, como eu falei, né? Na arrancada da semana passada, eles venderam 1/3 para todo mês, né? E existe um outro problema que se levantou também. Essa soja, ela vai lá para a China, ela vira, digamos assim, desde óleo comestível, né, que as pessoas usam na cozinha, mas também vira ração para aves, para suínos, sobretudo. Se essa guerra aí, China e Estados Unidos, continuar forte, continuar pesada mesmo, pode haver algum problema para a economia chinesa e o consumo de carnes caírem e isso estourar nas aquisições, assim, ali na frente. Então, digamos assim, como sempre, né, tudo que desequilibra, em algum lugar estoura e às vezes estoura para todo mundo. Existem esses dois problemas, assim, para o agro brasileiro. Esse muito pontual, que é de hoje de manhã, de hoje de tarde, de hoje de noite, de amanhã, semana que vem, que é a questão logística aí, que está entupindo aí portos e caminhões, né? E esse, infelizmente, é um problema, né? E tem essa questão que no futuro aí talvez tenha algum problema se a China continuar com isso, que como se diz, é um verdadeiro embargo comercial entre Estados Unidos e China, apenas as duas maiores economias do mundo. Isso pode estourar ali na frente, nessa questão de aquisições do agro brasileiro. Mas esse é um problema, digamos, lado para frente, e a gente pode trazer ele mais para frente, Thaís. A gente sempre espera melhores notícias, né, Leandro? Mas está complicado e está muito imprevisível. A gente falava ontem também no comentário do Nicodemos que há muita volatilidade no mercado, o produtor está meio sem saber o que fazer. Agora, antes da gente encerrar, queria te perguntar como é que o produtor de soja americano está nessa jogada toda aí? Porque a gente está falando muito do produtor brasileiro, mas será que o pessoal está gostando dessas medidas do Trump lá nos Estados Unidos mesmo? Não, nem um pouquinho, Thaís. Eu, digamos assim, a gente aqui... Sabe que o produtor americano, ele é, sobretudo, de uma maneira geral, mais republicano, ajudou, foi muito importante na eleição do Donald Trump, ele está muito indignado, a gente já trouxe esse assunto aqui especificamente, Sim. E eles estão falando já em falência de produtores. Afinal, como a gente... Quando abriu o comentário que eu comentei, eu falei que os Estados Unidos são o segundo maior fornecedor de soja para a China, né? Isso representa 15 bilhões de dólares por ano. E hoje, da maneira como está, como eu disse, há um verdadeiro embargo, há um bloqueio comercial entre os dois países. E isso vai estourar muito lá nos produtores americanos, eles vão ter que buscar algum outro mercado para escoar essa soja. Felizmente, para eles, o Trump aliviou um pouco para o mundo, fora para a China, deu 90 dias aí para se discutir. E aí a manifestação que a gente vê lá dos produtores americanos, eles esperam que o Trump volte a conversar com a China, acerte com a China algo que foi estabelecido com o mundo. Hein? Esses 90 dias aí para dar uma discutida, ele anunciou tarifas altas, depois baixou para 10%, como foi para o Brasil.
Assim, o que a gente está acompanhando lá, os produtores americanos estão apavorados, falando em falência, falando em, digamos assim, e uma situação que desestrutura, não é uma situação pontual. Esse mês a gente não vendeu soja para a China. Não, isso traz efeitos assim consideráveis e a médio e longo prazo. A gente vai acompanhar isso também, que é bastante interessante isso, porque isso tem tudo a ver com o agro brasileiro, com o produtor de soja brasileiro, Thaís. Enquanto eles não escoarem essa safra, essa soja que iria para a China, para outros países que são compradores da soja brasileira, tá tudo bem, né, Leandro? Exatamente. Tá bem, muito obrigada por hoje, até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. A Granja na TV de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã com outras informações para você. Até lá.